Você sabe como funciona o seu controle emocional e sabe se ele anda bem? Com esse vídeo você vai descobrir se você está uma pessoa controlada no emocional ou se você está precisando de alguns caminhos. Vou te passar. Olá, seja muito bem-vinda ao canal Bússola do Sentimento. Quem fala é Kelly Shirley e hoje o assunto é controle emocional. Como ele é desejado e quantas vezes a gente não consegue segurar esse emocional e às vezes você xinga, você grita, mas depois você se arrepende. Por que que isso acontece? Será que existem sinais que você tem esse controle emocional? Já te respondo que sim. Mas antes da gente entrar nesse assunto, se você não é inscrito no canal, eu te convido para você assistir mais vídeos sobre sentimentos e emoções como este. E se você sabe de alguém que precisa de um controle emocional, esse vídeo vale a pena compartilhar. Então, sem mais delongas, vamos lá para os sinais. Mas antes você deve estar perguntando, por que não características e sim sinais? Que existem fases que o seu controle emocional está mais alto e às vezes de uma fase aí ruim você está sem controle emocional. É isso mesmo, nem sempre aquela pessoa calma, ela vai ser sempre assim e vice-versa, nenhuma pessoa agitada, nervosa, ela vai ser assim sempre. Mas por que essas oscilações? Pelo fato que, dependendo de a fase que você estiver vivendo, quais são os estímulos do ambiente, assim você consegue lidar melhor com situações. E claro, o fisiológico também é interligado. Quando você está sem dormir, ou doente, ou às vezes cansado, isso pode alterar o seu controle emocional. Mas quais são os sinais que, mesmo às vezes, o ambiente hostil, o fisiológico também, e você tem esse controle? Eu vou ensinar para você alguns caminhos que você pode tê-lo, mas primeiro se esse sinal está em você, que é o seguinte: quando alguém te altera, né, te fala alguma coisa que você vai ficar chateado ou vai ficar nervoso, nervosa, o que que você faz? Geralmente o sinal é cara de árvore. É essa aí, não essa. Você consegue entender que mesmo você tendo aquele estímulo, você não vai se alterar na face, né? Não, a resposta não vai ser automática. Quando você está consciente que aquilo te altera. Então, o primeiro sinal é que você é consciente que quaisquer situações que vier, você vai fazer uma cara de árvore e aquilo vai se manter. Então, ou seja, tem muitas pessoas, às vezes, dependendo assim de uma notícia, ou choram, ou vão gritar, né? Dependendo da situação, se for boa ou ruim. E tem pessoas que vão ficar com a mesma fisionomia. Não quer dizer que ela não tem aquela resposta, mas o controle ela tem da expressão, ela não passa isso para o outro e nem para o ambiente, né? Ela consegue escutar algo, às vezes até uma coisa assim absurda, mas ela não expressa aquilo que talvez que seria natural a pessoa assustar ou a pessoa sorrir e chorar. Então, ou seja, geralmente a pessoa tem um controle emocional assim. Kelly, mas acontece em caso de luto, né? Às vezes é aquela pessoa mais ligada com a outra, você tem até receio de falar da notícia, e quando a pessoa escuta, ela tem um melhor controle emocional. Provavelmente você já passou um caso parecido ou já ouviu falar. Pode ser estado de choque, óbvio, ou também essa pessoa ela já se preparou para ter aquele controle emocional. Entende? Ela racionalizou, ela trouxe para o consciente. Então, ou seja, como você já espera isso, geralmente os psicólogos eles se preparam, né? Independente do que ele for ouvir, a cara de árvore tem que estar ali, até mesmo para a pessoa se sentir segura, para conseguir continuar a falar do assunto. Então, ou seja, se você
consegue, né, não se expressar, é um sinal que você tem controle emocional. Um outro sinal que você tem controle emocional é ficar sem julgar. Independente do que vir, por exemplo, uma pessoa falar algo hostil, ou uma pessoa assim te fala uma coisa que vai te deixar meio bravo, brava, você negocia consigo. Você fala assim, não vou julgar agora. Deixa, eu vou receber isso aqui e na hora que eu tiver com a cabeça melhor, aí sim eu vou pensar para responder. Olha que diferença quando, por exemplo, você escuta e aí já vem aquela emoção e você já responde. Não quer saber se você está falando certo ou errado, você quer dar o troco e vai lá e fala qualquer coisa que provavelmente não é algo pensado e que pode ser que traga arrependimento. Então, se você começa a entender, né, que sem o julgamento existe aí uma possibilidade de um controle muito maior, porque você, sem julgar, você não tem o emocional, porque você não começa a rotular a pessoa. Não, mas por que a pessoa está pensando isso? Ela é muito estranha de falar isso comigo, ela é cara de pau, é ignorante, né? Então, ou seja, você deixa ela falar e depois, quando você estiver no outro lugar, e aí, quando você estiver o seu tempo para pensar, e aí sim que você vai retomar com essa pessoa e vai falar o que você achar melhor. E isso é um sinal de controle emocional. O próximo sinal é quando você percebe que já aconteceu algo parecido, porém você consegue entender como você funciona, né? Por exemplo, existe aí uma fofoca, você escutou e no dia, né, seu sangue subiu, você falou coisas que você queria falar a tempo com a pessoa e aí foi falando tudo sem pensar e ficou aquela coisa, né? Aquele clima, às vezes teve discussão e talvez vocês nem conversam. Agora, uma pessoa com controle emocional, o que ela faz? Depois dessa experiência ruim, ela leva como aprendizado. Na próxima vez que acontecer algo parecido, ela vai fazer diferente. Ou ela vai falar de uma forma diferente da pessoa, ela vai mudar o tom de voz. Sabe quando a pessoa grita e a outra fala mais baixo e mais devagar? Isso sim é sinal de controle emocional. Dependendo assim das pessoas que têm experiências antigas, mesmo errando, o fato dela escolher fazer diferente numa próxima é sinal de controle emocional. Agora, quais caminhos então para desenvolver o controle emocional? Nossa, Kelly, porque se meu coração começou a disparar, acabou. Eu já não sei, perdi o rumo, e aí eu respondo mesmo e brigo, na hora que eu vi já fiz. Existem sim caminhos. Um deles é a respiração. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar, da respiração 4x4. É uma forma do seu cérebro desacelerar, parar de responder aquelas emoções que vêm e racionalizar o que é melhor para você fazer. Imagina, né, esse descontrole, por exemplo, né, um assalto. Se você tem um descontrole, né, e começa a se debater, gritar, você corre o risco de levar um tiro. Então, ou seja, é importante você treinar o controle emocional para quaisquer situações. Porém, nem sempre é ruim o descontrole. É claro que dependendo de um descontrole, né, de uma emoção positiva, quando ele vem natural é ótimo senti-lo, porque ele vem forte. Essa é uma característica de quem responde às emoções. Geralmente ela vem forte e você responde. Se for positivo, ótimo. Porém, geralmente, né, quando vem um descontrole no sentido negativo, né, de você escutar algo ruim, principalmente no serviço, né, quando você escuta algo injusto, eu tenho uma pessoa que falava assim, eu vou levar na justiça, e a pessoa trabalhando e dizia com todos o descontrole emocional que ela estava, que quando ela saísse,
ela entraria na justiça e tudo. E eu a chamei e disse o seguinte: você ainda não saiu da empresa, você está com um descontrole emocional, né? Ou seja, você pode ser desligada por causa disso. E outra coisa, faça na hora certa. Você agora está vestindo a camisa. Depois você vai avaliar se é necessário ou não procurar a justiça. Mas entende? Quando você traz sem o julgar no momento, para depois, até mesmo, né, literalmente o julgar depois, é na hora certa. Porém, isso é treino. Então, se você colocar respiração para trabalhar no seu time, você vai entender que quando você respira, você começa a ficar mais no controle. Que geralmente quando você está, né, nervoso, nervosa, repare, a primeira coisa que você faz é ir segurando a respiração. E aí vem aquela alteração, aumenta mais aqueles estímulos emocionais e você fica muito alterado, alterada. Então, primeiro respire, né? Uma coisa que eu faço muito, se eu tiver, por exemplo, assim, me alterando de uma certa forma, eu bebo muita água, né? Quando assim, eu não quero entrar numa discussão, eu vou lá e tomo muita água. Isso já teria evitado muitas discussões na minha vida. Mas é aqui nós estamos para aprender, não é isso? Então, ou seja, saia daquela situação do emocional. Se alguém está falando alguma coisa, se você está com o celular, coloca o fone de ouvido, para de ouvir a pessoa um tempo, entende? Vai dar uma caminhada se você puder, ou vai tirar o julgamento da hora, né? Se, vamos supor, alguém da sua empresa está falando mudanças que talvez assim são até errôneas, mas você não tem a oportunidade de falar ali na hora, é melhor você, sem julgar, anotar tudo para depois você verificar quais julgamentos e o que você precisa fazer para aquilo mudar ou pelo menos para passar o seu ponto de vista. Então, ou seja, o controle emocional ele é treinado. A gente precisa treinar aquilo que quando vem, aquelas emoções, você buscar. Porém, tem gente que não vai saber fazer isso sozinho, sozinha. É aí sim que a terapia, um coach, algo que vai te motivar ou vai ter aquele acompanhamento para que você fique estimulado a fazer as coisas, a buscar soluções. Então, respiração e sair do ambiente já são dois caminhos válidos que, quando você tiver um descontrole, faça esses dois. E com esses sinais que eu expliquei, de você treinar essa cara mais de árvore, né? Não ficar, quando uma pessoa fala uma coisa, você murcha. Quando a pessoa fala uma coisa alegre, não. Você pode treinar para ir mais devagar nessas respostas até então espontâneas, treinar para quê? Você consiga se expressar melhor. Isso melhora seu ambiente, suas relações. Você consegue apertar o freio, ser uma pessoa com mais autocuidado. E isso você vai gostando. E não é de uma noite para o dia que você consegue. Se não acontecer uma vez, entende que isso é natural, faça de novo, não é? Não foi assim que você aprendeu a escrever? Você foi lá, primeiro começou os pontilhados, depois você foi contornar os pontilhados. É assim o processo para cada aprendizado mesmo. É óbvio que existem as exceções, às vezes você aprende num segundo, mas na maioria das vezes tem um procedimento. Então aceite o processo, aceite o seu tempo. Às vezes você vai ter que regredir para depois se impulsionar. Então, se hoje você se considera uma pessoa que tem um descontrole emocional, procure ajuda. Às vezes tem que ter um medicamento, dependendo também do diagnóstico. Tem que saber se esse descontrole te causa prejuízos sociais no seu emprego, para assim você conseguir ter esse autocuidado, esse autocontrole e ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse foi o recado de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Se gostou, dê aquele like, comente aqui qual situação que te deixa fora do sério e como você pode fazer para tirar esse julgamento, para desacelerar. Qual é a sua ideia?
porque a partir do momento que você começa a treinar, vem também adaptações que você faz que é só sua. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e meu melhor sentimento para você.